Bem, meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. 6 de março, lição número 16. Vamos começar hoje. Negação e afirmação na vida cristã. Ok? Então vamos lá nos colocar na presença do Senhor e iniciar o nosso tempo hoje. Mateus 5, de 38 a 48. Ok? Mateus 5, de 38 a 48. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela tua palavra e a direção que ela nos dá, pela liberdade que temos esta manhã de estudá-la. Oramos, ó Deus, para que o teu Espírito venha sobre nossas mentes e corações, dando-nos a iluminação necessária para entender a tua palavra e a graça necessária para aplicá-la à nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a dedicarmos-nos àquilo que vamos ouvir, buscando, ó Deus, comparar com as nossas vidas, comparar, ó Deus, como quem olha em um espelho e buscar a tua direção de áreas onde precisamos de mudança na nossa vida. Especialmente hoje que trataremos de mais um assunto tão presente, tão prático, tão diário nas nossas vidas. Por tudo isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso título não dá muita dica, mas se você já estudou essa lição, claro, você leu o texto, você sabe sobre o que nós vamos falar. É a famosa ideia de você pagar na mesma moeda. Ideia mundana, obviamente, né? E que quer queiramos, quer não, muitas vezes, sim, invade o nosso coração. Toma a conta das nossas decisões. É muito, muito complicado para o ser humano em geral, né? E o cristão, obviamente, está dentro disso, ele encarar a ofensa, o abuso, a agressão ou qualquer outra dessa categoria numa boa, numa nice, como a gente falava antigamente. Na tranquilidade é muito, muito difícil. Inclusive, havia pais antigamente que se o filho chegasse em casa, tivesse apanhado na rua, ele já avisava, né? Ou se tivesse perspectiva de brigar na rua, ele fala assim: se você apanhar, apanha 2 vezes quando chegar em casa. Então você vê que já é complicado, que até na cabeça de alguns pais o filho tem que dar, né? Não é só apanhar. E assim vai. Então o ser humano ele tem esse senso de autojustiça dentro de si. Eu fui prejudicado, eu tenho que dar o troco com juros, se possível. E é sobre isso que esse texto vai tratar hoje. Vamos começar, irmãos, a nossa introdução. Está aí na sua primeira página da lição. Diz aí: um sagaz observador do cristianismo disse certa vez: vocês cristãos parecem possuir uma religião que os faz miseráveis. Vocês se assemelham a um homem com dor de cabeça. Ele não deseja livrar-se de sua cabeça, mas ela lhe é uma contínua aflição. Não esperem que os de fora estejam ansiosos por conseguir coisa tão desoladora. Aí a nossa lição pergunta: será que alguém que pauta a sua vida pelos princípios do Sermão do Monte é um desolado, é alguém miserável? Pelo contrário, sem ignorar a abnegação implícita, é o único padrão de felicidade que alguém pode conhecer. Nisso está a diferença nas relações interpessoais. Então, não sei se você compreende a colocação desse suposto observador sagaz. Ele está na ideia de que alguma das atitudes, porque ele está provavelmente reparando o verdadeiro comportamento cristão, aonde, como nós falamos no começo, você tem que receber determinadas agressões e não pagar na mesma moeda. Então, no ponto de vista mundano dele, esse é uma vivência, essa é uma experiência desoladora, miserável. E, em parte, eu concordo com ele, se isso produzir na sua vida cada vez mais amargura e rancor.
Então deixa eu explicar aqui. Você já viu aquela pessoa que vive com um cônjuge, ou com pais, ou com filhos, que são agressivos, que são verbalmente abusadores e tudo mais, e a pessoa vai engolindo sapo, mas o que acontece com essa pessoa é que ela vai se transformando cada vez uma pessoa mais seca, mais amarga. Eu estava assistindo um programa em que tinha uma governanta que por nada ela dava coice nos outros. Aí, passado alguns episódios, chegou o dia de folga dela e ela foi para casa. E em casa tem a sua velha mãe, ela já é uma senhora de 60 anos, a mãe 80 e tantos anos, que é acamada e é um poço de fel. A filha traz comidas novas, né? Abastece a despensa, arruma a casa e tinha deixado um pedaço de torta para ela. Aí falou: mãe, eu vou arrumar agora a sua cama. Gostou da torta? Ela: não sei, pergunta a ela. A torta estava no chão. Aí você começa a entender, na lógica de quem está escrevendo esse programa, que ela está, infelizmente, reproduzindo aquilo que ela odeia. Então, por que ela faz isso, irmãos? Porque ela não tem a perspectiva que nós estamos vendo aqui. Porque, veja bem, o que Jesus está ensinando nesse texto, que a gente já vai ler daqui a pouquinho, não é, certo? Aprenda a arte de engolir sapo e desenvolva, faça o transplante de sangue de barata. Não é isso. Porque essa estratégia vai, como eu disse, transformar você em uma pessoa cada vez mais amarga, mais seca, mais árida, porque você não está respondendo aquilo que está acontecendo da maneira bíblica, da maneira cristã, como Jesus está ensinando aqui. Então, voltando à frase inicial aqui deste sagaz observador, se ele está observando um cristão que age assim e vive amargurado, eu concordo com ele. O cristianismo é desolador, porque ele não está vivendo. O rapaz está observando um cristianismo não vivido. Aí eu concordo. É miserável, é desolador. Contudo, se nós vivemos os princípios da palavra, mesmo nessas situações, o resultado é a observação do último parágrafo. O único padrão de felicidade que alguém pode conhecer de verdade é o cristianismo. Porque ele liberta você da escravidão e da opressão de outros, certo? Que outros possam produzir sobre a sua vida. Quem quer que sejam esses outros. Ok? Então a gente precisa ter isso em mente à medida que vamos avançando. Vamos para os nossos objetivos do nossa lição, depois a gente vai para a leitura do texto. Saber. Ter claro em mente que o verdadeiro cristão não advoga, não busca defesa em causa própria por meio de vingança, certo? Então não é que ele aceita o erro e fica calado e deixa por estar, não. É que o instrumento dele não é a vingança. Então são coisas distintas. Sentir, querer amar os desconhecidos e inimigos. E finalmente agir, fazer o bem a todos indiscriminadamente. Então esses são objetivos, deixando claro, não da lição, mas do texto. É isso que o Senhor Jesus está colocando nesse discurso, nesse sermão que a gente já aprendeu, é a contracultura do reino. O reino das trevas está indo de um jeito e você vai em outro. É muito comum, irmãos, eu confesso, eu acho estranho. Já acho estranho para qualquer pessoa, mas para um cristão, compartilhar nas redes sociais essas frasezinhas que eu costumo chamar de para-choque de caminhão. E de vez em quando eu ouço, ou vejo, cristãos compartilhando coisas que são o contrário disso aqui. Então, outro dia, não vou lembrar exatamente o fraseado, mas a pessoa colocou, eu aprendi a não tolerar tudo daquela pessoa que não valoriza quem eu sou em sua vida. Graças a Deus que Jesus não segue esse conselho aí. Eu estava roubado. Mas acompanhando essa pessoa ao longo dos anos, passou por um divórcio difícil. Isso porque a pessoa tem a mania de expor a sua vida em rede social, né? Que eu nunca entendi essa necessidade. Mas tá bom. Passou por um divórcio difícil,
aparentemente ficou chateada porque perdeu parte dos amigos. Eu nem sei quem tinha razão, quem deixava de ter razão. O ponto é que parte dos amigos resolveram ficar com o marido ou parte com ela, e ela se voltou contra quem não ficou do lado dela e destilou a sua dor publicamente. E aí quando chega nessa frase, você entende. Ela prefere essa frase do que isso aqui que a gente vai ler. Porque isso aqui é difícil, irmãos. Especialmente se você vem, e eu acredito que seja o caso, né, da amargura de um relacionamento mal sucedido e toda a bagagem que isso implica. Muitos de nós sabemos como é que é isso, ou por experiência pessoal, porque já vimos na vida de pais, já vimos na vida de amigos, na vida de irmãos. Ponto é que, se nós formos seguir esse curso, como eu estou exemplificando, que diferença tem na nossa vida? Para que ser crente? E esse é um sério problema, meus irmãos, porque muito chamado evangélico, ele tem um evangelicalismo de frequentar a igreja, de louvorzão. Eis a razão porque essa pessoa não quer uma igreja que tenha uma mensagem confrontadora. Porque ele quer uma igreja que possa cada vez mais agradar e dar razão a qualquer decisão que ele tomar na sua vida. Ele e ela quer um Deus que endosse as suas decisões. E esse não é nem de perto e nem de longe o caráter e a personalidade do nosso Deus. Ele não age assim e nunca agirá. Vamos para o nosso texto. Quero convidá-los a lermos juntos, irmãos, esses 11 versículos, 38 a 48. Já está projetado ali, fica facinho. Vamos lá? Me ajude aí com a sua voz. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. E se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Antes de nós continuarmos, irmãos, volta lá na primeira parte do texto, mas eu queria já fazer algumas considerações. Meu DNA de expositor tem me incomodado, às vezes a gente passar por um texto, temos visto os tópicos e os assuntos, mas eu quero me delongar um pouquinho mais. Volta no 38, por favor. Isso. Então vamos lá, meus irmãos. É importante que a gente comece a fazer sempre a distinção, e você que já leu a Bíblia toda várias vezes, você começa a lembrar disso. Versículo 38, Jesus traz exatamente aquilo que havia sido falado por Moisés, certo? O problema é que o pessoal tinha adaptado aquilo para absolutamente qualquer situação na sua vida, enquanto que olho por olho, dente por dente, era uma orientação forense, era uma orientação de tribunal, uma orientação legal, e não deu na sua cara, dá na outra do cara, entendeu? Não é isso que o texto está dizendo lá na lei mosaica. E aí no 39, portanto, ele vai dizer, não resistam ao perverso. A ideia aqui é nós não agirmos como perverso. Agostinho tem uma frase perfeita sobre isso, dizendo assim, não retribua, não reaja ao homem mau, para que não sejam 2 homens maus. Então essa é a ideia por trás do texto bíblico, que Jesus está corrigindo isso. E aí ele vai usar essas figuras que a gente já conhece, de dar a face, se a gente vai se delongar mais, tem cada ponto para uma dessas aí. E aí no próximo slide, no 42, ele começa
a detalhar outro problema que era dos fariseus. Versículo, na verdade, 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Você não consegue encontrar isso no Antigo Testamento. Incrível, meus irmãos, que eu pensei isso durante muito tempo. Mas você não tem isso na lei, muito pelo contrário. E a gente vai ver o texto onde é dito para nós amarmos o nosso próximo de forma indistinta. Então, de onde veio isso aqui? Dos escribas e fariseus. Ao longo do tempo, eles adicionaram uma tradição à lei. Por quê? Israel estava, particularmente Judeia agora, né, constantemente invadido por inimigos. Então, talvez para ficar bem diante do povo, eu não sei exatamente qual a motivação, eles fazem essa separação. Os amigos, vamos amar, certo? Mas o inimigo, vamos odiar. E aí Jesus, versículo 44, fala, não, vamos voltar para o que Moisés falou. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. E aí ele fala, o versículo 45, que é o que a gente quer. Essa é a ação, essa é a atitude de quem é filho de Deus, certo? E aí ele mostra que o próprio Deus não age dessa maneira. Quando há sol, é sol para todo mundo. Quando há chuva, é chuva para todo mundo. Uma catástrofe não contorna os crentes, não é verdade? Anos atrás, quando aconteceu aquele terremoto na Haiti, que inclusive produziu a migração que nós conhecemos aqui, vários testemunhos foram dados de irmãos nossos lá, que perderam famílias inteiras, perderam todos os seus bens. Inclusive o pastor Renato Vargas conta uma história maravilhosa em que ele ouvia alguém cantando, se eu não me engano era Tu és fiel, Senhor, ou um hino desses antigos, clássicos. E aí encontrou essa senhora crente, idosa, nos escombros da sua casa, cantando e louvando o Senhor. Então ela não foi poupada da tragédia. Era porque ele vive, né? Outro clássico. Estava cantando porque ele vive e posso crer no amanhã. Ela estava cantando. Então, se Deus, dentro do seu propósito maior, não faz essa seleção, quem sou eu para querer derramar minha ira sobre supostamente aqueles que são meus inimigos? O que já é uma palavra um pouco complicada para um cristão, certo? Próximo slide. No 46, irmãos, Jesus fala uma coisa muito interessante, porque ele fala assim, ó, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Irmãos, isso aí mexeu com o brio da multidão todinha. Eu não sei se isso acontecia dessa forma, mas até é plausível. Eu já falei para os irmãos desse seriado, né, The Chosen, que é um seriado fictício, que toma certa liberdade histórica, né, e tal. Mas até o momento apenas uma coisinha me incomodou lá nas bodas de Caná, mas não tenho visto heresias. São até ideias muito sugestivas de como as coisas aconteceram nos bastidores daquilo que a gente lê na Bíblia. Legal. O que acontece com Mateus nesse seriado? Ele tem um centurião romano do lado dele o tempo todo. Ou soldado romano, não sei se é centurião. Porque ele é um cobrador de impostos. Ele é odiado. Quando ele chega em um lugar sem o centurião, o pessoal não ousa relar nele porque não é doido. A lei de Roma era implacável. Mas o pessoal cospe na frente dele. Porque ele pegava os impostos dos seus irmãos judeus e entregavam para Roma. Aí você tem Mateus, que era assim, certo? E você tem Zaqueu, o de baixa estatura, que sobe na árvore para ver Jesus. Você conhece a história. Então os publicanos eram odiados. Aí Jesus faz o quê? Você está amando seu amigo? Os publicanos fazem isso. Isso mexeu com o brio deles. Isso mexeu com o orgulho próprio deles. É que nem eu falei, brinquei uma vez, falando com o pessoal sobre leitura. Você acha que lendo 5 livros por ano você está alguma coisa? Os argentinos leem 12. Para ver se o pessoal... Não, aí não posso, não podemos perder os irmãos. Eu sei que a gente não tem nenhum ódio para os argentinos nesse nível, mas o ser humano mexe com seus brios, né? Quando o outro que estão lhe comparando ou que você não quer ser comparado,
está ganhando de você. É isso que Jesus faz no versículo 46. E aí ele vai ainda mais. Se já era ruim ser um judeu publicano, olha o 47. Se saudarem apenas seus irmãos, que estarão fazendo demais. Até os pagãos fazem isso. Sentido, os gentios, os cães fazem isso. Aí eu fico vendo o incômodo na multidão enquanto Jesus fala isso. Por quê? Porque o judeu, irmãos, no fundo, ele se acha muito melhor do que os gentios. Inclusive, é isso que Paulo critica em Romanos capítulo, agora lembro-se, 2 ou 3, na ordem, porque ele vai criticar os judeus, porque você acha que você é receptáculo dos oráculos de Deus, que você recebeu a lei e as alianças. Você acha que você é alguma coisa? Você vai perecer igualzinho os gentios se não tiver a justiça de Cristo. Então, Paulo endereça parte da sua introdução sobre o pecado, sobre a humanidade, sobre gentios, e outra parte sobre judeus, seus conterrâneos, porque eles se achavam a última bolacha do pacote. Mal sabiam ele que estava tão amassado e estilhaçado como todas as outras bolachas, né? Então, enfim. E aí o texto vai terminar com uma última consideração. Sejam perfeitos. Toda vez, meus irmãos, que vocês verem na palavra de Deus a palavra perfeito aplicada a mim e a você, não é perfeito. Pelo menos não no sentido que nós entendemos perfeito. A ideia de perfeição no Novo Testamento em particular, certo? É a ideia de integridade, de inteiro. É a ideia de não comprometer aquilo que somos, mas fazermos tudo aquilo que temos que fazer, pensarmos tudo aquilo que temos que pensar, sermos tudo aquilo que temos que ser. Vamos conseguir? Absolutamente não. Mas isso nunca pode ser desculpa para que eu não busque isso intensamente e intencionalmente na minha vida. O ponto aqui, meus irmãos, é que a vida cristã ela é um eterno treinamento. O atleta profissional treina de forma absurda durante a sua carreira. Via de regra, com raríssimas exceções, se aposentou, engorda e cria barriga. Outro dia eu vi aquela nossa ginasta, Jesus da Glória. A mulher está ao dobro. Parou de treinar, não tem mais interesse. Jogador de futebol, meu amigo, parece barril de chope depois que para de jogar. Perde interesse completo, com raras exceções. Ponto aqui, meus irmãos, é que o cristão não vai ter aposentadoria. O nosso treinamento é para toda a vida. Pense bem isso, meus irmãos, porque tome o conselho de quem já tem 4 décadas de vida cristã. É muito tentador você deitar nos louros de quem você um dia foi, ou que aprendeu, ou do que já fez. É muito tentador. Eu posso dizer que já fui tentado a isso. Já ralei o suficiente. Porque essa é a ideia, irmãos, que o ser humano tem. Já trabalhei muito, agora eu preciso descansar. A vida cristã não entra nessa categoria. Paulo, até os seus últimos momentos, está escrevendo a Timóteo sobre batalhar, sobre coisas que ele tinha que fazer e tal. Ele está escrevendo. A ideia dele de guardar, combati o bom combate, guardei a fé, não é aposentadoria. De jeito nenhum. Porque isso nunca vai chegar na nossa vida cristã, pelo menos na parte espiritual. Mas essa perfeição aqui é uma perfeição de estar buscando cumprir completamente aquilo que a palavra de Deus nos fala. Bem, seguindo agora, irmãos, para a nossa lição, nós temos 2 pontos. Hoje, nosso objetivo é cobrir este primeiro. Reação positiva sem retaliação. Nada que alguém nos faça pode causar-nos dano. Preste atenção nisso aí. Nada que alguém nos faça pode causar-nos dano, a menos que nos submetamos a uma reação errada. Amy Carmichael. Na nossa livraria tem a biografia dela. Eu já li e fiquei... Eu já conhecia por alto, mas já fiquei tão apaixonado que eu fui li outras 3, 4 obras que tinha online sobre essa jovem, e é algo absolutamente incrível. Até hoje, a obra que ela fez na Índia continua lá, ajudando pessoas e pregando o evangelho. E olha o que ela fala aqui, meus irmãos.
Quando alguém faz algo contra nós, a nossa primeira ideia é de que algum dano está sendo feito. Ele está me atacando, ele está me prejudicando, está isso, está aquilo. Ele está querendo o meu mal. É ou não é? Mas o único mal, segundo a frase, a citação aqui é, a extensão desse mal está restrita a quanto eu deixo aquilo me atingir. E em atingir é essa reação errada aqui. Então, segundo esta lógica, Jesus de fato nunca foi causado dano contra ele em toda a sua vida. Porque a reação dele nunca foi ruim, nunca foi errada. E, meus irmãos, isso aqui é forte, como diz o pessoal evangélico aí, né? Isso é tremendo. Isso é de abrir os olhos de como você pode ficar imune, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, a qualquer coisa que tentem fazer contra você. Vamos desenvolver mais. Não é exatamente o que alguém faz contra nós que nos prejudica, mas a maneira como reagimos. É verdade que não podemos controlar o que as pessoas fazem, mas, na qualidade de cristãos, podemos controlar nossas reações. Firmado nisso, ninguém deve se sentir vítima de circunstâncias. Muitos são convertidos em suas ações. Não roubam, não mentem. Certo? Muitos são convertidos espiritualmente. Eles não fazem nada dessas coisas ruins, não cometem adultério, mas reagem negativamente diante do que lhes acontece. As reações erradas os levam para a amargura e para o ódio. Isso é muito interessante, irmãos, porque a gente sempre vê aquilo que a gente não faz ativamente. Então eu acho um absurdo o que fizeram comigo, essa traição que eu sofri, esse desprezo que eu recebi, ou o que quer que seja que tenham feito contra você. E aí eu estou diminuindo o fato de que eu estou borbulhando de ódio por aquela pessoa. Então, o mal que veio de lá para cá é algo ignóbil, horrível, horrendo. Mas o mal que está indo daqui para lá não é aquilo que já falamos várias vezes, irmãos. Lei para os outros, mas para mim, graça. E aí a gente começa a ver as justificativas na nossa cabeça, né? As engrenagens começam a funcionar. Ah, mas você não sabe o que fulano fez. Você não sabe o que Beltrano falou. E a gente começa a ponderar essas coisas como justificativas pelas quais eu devo aceitar as minhas ações como válidas, como direito meu, como algo que eu tenho legitimidade em devolver essas ações que estão feitas contra mim. Deixa eu até dar uma pausa aqui, irmãos. Eu posso não transbordar em ódio nitidamente, eu posso não transbordar em amargura, mas eu posso ser desdenhoso, o que também é uma atitude pecaminosa. O que é ser desdenhoso? É eu tentar ter uma atitude boa de maneira superior, vaidosa, arrogante, nariz empinado. Alguém fez algo ruim contra mim, eu disse, não se preocupe, deixe com Deus, vai ser espiritual, né? Deus vai lidar com isso. Mas no fundo, eu estou num pedestal, com meu nariz empinado, com uma atitude de superioridade. Porque o que nós vamos aprender daqui a pouco na lição é que não é isso que Jesus está falando. Não é você ficar imune e meio impenetrável sobre aquilo que está acontecendo, mas torcendo, na verdade, que Deus faça alguma coisa. Muito pelo contrário. Vamos chegar lá, a atitude é um pouco mais complicada que Deus requer de nós, bem mais difícil que Ele requer de nós. Nossas reações dizem muito sobre o nosso nível de maturidade cristã. Jesus nos ensina que devemos nos desfazer do espírito de retaliação a respeito de qualquer ofensa ou dano que nos tiverem feito. Ótima expressão, maturidade cristã. Sabe, irmãos, uma coisa que me entristece muito, de novo, é que o tempo até ajuda, de certa forma. Até mesmo quando você se converte com mais idade.
Então, quando você vê uma pessoa mais nova se convertendo, e às vezes você vê uma pessoa mais velha se convertendo, sim, às vezes você verifica que essa pessoa já passou por coisas na vida que a fizeram mais, uma pessoa que pondera mais tranquila e tal, e a conversão completou isso e está uma maravilha. Mas a verdade é, meus irmãos, que tempo de vida ou de conversão não necessariamente produz maturidade. Isso é verdade no nosso corpo, mas não é necessariamente verdade na nossa psique, na nossa alma. Às vezes você vai encontrar pessoas que são crentes há muito tempo e já têm uma boa idade de vida, mas ainda são imaturas em uma ou várias áreas. O que me entristece, irmãos, é que eu consigo ver em determinadas áreas da minha vida um tremendo contraste em relação a outras. Certa feita alguém estava me elogiando sobre uma determinada atitude. E a única coisa que eu conseguia pensar enquanto eu ouvia aquela pessoa era: ainda bem que ela não conhece aquela outra área. É como se alguém estivesse elogiando um time, dizendo: rapaz, essa lateral direita aqui é uma fortaleza e tal. E não estivesse olhando para o outro lado, ou não soubesse avaliar que a lateral esquerda está aberta, parece uma avenida que o adversário pode passar e fazer gol de à torta e à direita. Porque é isso, irmãos, que deve nos incomodar. Eu já comentei que nós temos duas salas na nossa vida, dois salões. Num nós temos os troféus e medalhas que o Senhor mesmo pode nos dar, porque das áreas que nós temos sido bem-sucedidos, temos amadurecido, como é a expressão aqui. Mas nós temos também o salão da tranqueira, onde não entra nem troféu de participação, que é uma mania dessa modernidade, né? A pessoa não fez nada, tirou em último lugar, mas ganha um troféuzinho também, uma medalha de participação. Não, não tem. Muito pelo contrário, lá estão os antitroféus. Lá estão os momentos que eu queria apagar da minha existência, da minha experiência. O grande problema, meus irmãos, é que se a gente vai fazer um tour pessoal ou de alguém na nossa vida, a gente leva apenas no primeiro salão. Ou espera que as pessoas reconheçam apenas essa parte. E torcemos para que elas não reconheçam a outra. Agora, o ser humano, a gente age assim porque os seres humanos, nós somos muito injustos. Quando nós descobrimos alguma coisa, algum item do quarto das tranqueiras, do salão das tranqueiras da vida de alguém, nós temos por hábito cancelar todo o bem que porventura essa pessoa tenha feito. Eu já fiz isso, eu já sofri isso. É o famoso fez 99, mas não fez 100, aí fulano não presta. Isso é uma péssima atitude com a qual você vai se relacionar com as pessoas. Porque você completamente ignora as virtudes, dons, as partes boas que muitas vezes suplantam as partes ruins que porventura aquela pessoa tenha na sua vida. E esse é um segredo, meus irmãos, de como você pode restaurar relacionamentos que estão bagunçados na sua vida. Quer seja com um cônjuge, quer seja com outro parente, quer seja com um irmão em Cristo. Por isso que é uma pergunta muito corriqueira em um aconselhamento sobre um problema interpessoal, o conselheiro perguntar: cite 3, 4 ou 5 coisas boas, positivas que você reconhece na vida da outra pessoa. E às vezes a pessoa está tão chateada, tão amargurada, tão azeda, que ela diz: não consigo lembrar de nada. Isso é virtualmente impossível. Porque se você de fato convive com aquela pessoa, você pode fazer um exercício de reconhecer, mesmo que sejam áreas que você não valorize, o que de bom ela tem. Mas quando nós, de novo, concentramos no salão das tranqueiras, a nossa capacidade, irmãos, de não retaliar, que é o nosso tema da nossa lição, ela vai para o beleléu.
Porque eu só penso em quantas coisas ruins a pessoa é ou fez a mim, ou os dois, e eu preciso retribuir. Então, como eu disse, uma maneira de superar isso, inclusive uma maneira de mais maturidade cristã, é exatamente nós começarmos a concentrar a nossa mente naquilo que a pessoa tem de bom, de positivo, na parte, sendo um irmão em Cristo, que o Senhor tem feito verdadeiras transformações na vida dele ou dela. E aí nós conseguimos encarar a parte ruim, a banda podre, de uma maneira melhor. Agora, isso também tem a ver, meus irmãos, com a nossa perspectiva sobre a vida. O famoso copo meio cheio e copo meio vazio, né? Porque se você é como a hiena da Hanna-Barbera, lembra do desenho animado? Ô dia, ô azar, ô sol, ou chuva, tudo é ruim, tudo você reclama, tudo você só vê, com certeza. É como, eu comprei umas bananas bem grandes, né? Não aquela de fritar, não. Banana grande. Engraçado que ela chama de nanica aqui no nosso estado. De nanica não tem nada, porque nanica é a pessoa... Eu ia citar alguém aqui, mas deixa pra lá. Isso é nanico, né? Nanica. E a banana é enorme. E aí eu peguei aquela banana, mas quando virei, a lateral dela estava toda escurecida. Não seja aquele tipo de pessoa que diz... banana, eu queria tanto que minha banana... Tudo na vida tem uma birra. Tem uma, como eu disse, o sol, a chuva, o nublado, o tempo claro. Tudo tem uma reclamação. Não consegue enxergar nada. Porque a atitude correta opa, tá com a faquinha, né? Qual outra parte que você... Bem, no meu caso eu botei tudo no liquidificador, botei whey protein e tomei assim mesmo. Mas, enfim. Não gostou? Qual outra parte que você acha que está machucada, está ali? Joga fora. Come o resto da banana. Porque você pode fazer isso, meus irmãos, com seus relacionamentos também. E tomara que façam com você. Porque esse é outro problema da maturidade cristã. Ele reconhece que ele também tem um quarto de tranqueira como os outros têm. Teve um colega nosso que ele pregou, se eu não me engano foi em Filipenses, quando diz aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. E nós tínhamos tido uma aula com Davi Merck, é claro, de criatividade na pregação. E ele foi lá para frente com uma placa, ele confeccionou uma placa que parecia placa de obra de rua, né, com aquela lista preta e amarela, assim e tal. E aí botou no meio assim, desculpe, estou em obras. E aí ele desenvolveu a mensagem com o cartaz pendurado no pescoço o tempo todo lá na capela. Essa é a realidade, meus irmãos, de todos nós. Infelizmente, nós poderíamos desejar que estar em obras diminuiria ao longo dos anos necessariamente, mas não funciona assim. E que nós possamos, irmãos, ser graciosos uns com os outros. E usar os instrumentos bíblicos de como resolver conflitos. Um deles, comunicação direta, Mateus capítulo 18. É ir diretamente às pessoas e resolver conflitos em lugar de enguiando para dentro o tempo todo até que não aguenta mais. Eu vomito em cima da pessoa, das pessoas, que é pior ainda, que não tem nada a ver com a história, em vez de tratar aquilo que deve ser tratado. Vamos lá, irmãos. Primeiro ponto aí, deste primeiro ponto, reação positiva sem retaliação, é a vingança não nos pertence. Vamos falar mais um pouco sobre isso. As punições para as infrações morais e legais eram atribuídas às autoridades constituídas e ao próprio Deus. Nós vamos voltar aos textos. Vamos ler primeiro aqui o nosso parágrafo. O erro dos escribas e fariseus foi estenderem as prerrogativas dos tribunais para as relações pessoais. Embora a lei proibisse a vingança pessoal, eles ensinavam exatamente o contrário. Vamos lá, irmãos, dar uma ilustração no que estamos lendo, dando uma olhada nesses textos aqui. Vamos começar lá de Êxodo, aonde nós aprendemos no capítulo 21, versículo 22, o seguinte:
Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura. E o texto continua depois. E aonde é que está esse texto e outro de Levítico e outro de Deuteronômio, que não precisa ler, é tudo igual, no âmbito legal. Lembra que nós explicamos, você tem a lei moral, ética, do Antigo Testamento, e você tem leis civis, além das leis cerimoniais. Então, a ordem civil era mantida dessa forma. Pastor, mas isso é um princípio que a gente deveria aplicar na nossa legislação? Graças a Deus, não. Mas ainda assim, e estão aqui os catedráticos em direito que podem confirmar para os irmãos, a nossa lei prevê compensação em caso de prejuízo para alguém. Provavelmente não é algo perfeito, e nem algo que está à altura daquilo que deveria ser, mas ela compreende também essa compensação. Vamos mais para frente, irmãos. Salmo 94. Versículo 1. Ó Senhor, Deus vingador, intervém. O que isso tem a ver, meus irmãos? Com a parte que diz que as infrações eram atribuídas a autoridades e ao próprio Deus. Essas são nossas duas instâncias no Antigo Testamento. Ou você recorria às autoridades, se era uma coisa que elas poderiam julgar, porque a lei já determinava, ou você recorria ao Senhor. Você não tomava a causa nas próprias mãos. Novo Testamento, Romanos capítulo 11, versículo 19. Então você dirá, não, errei. 12, desculpa, capítulo 12, 19. Li uma coisa, falei outra. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Detalhe, o texto que acabou de ser citado por Paulo está onde, irmãos? Está na sua nota de rodapé na sua Bíblia. Deuteronômio 32, 35. Aonde é que a vingança pertence a gente? Se o texto está dizendo exatamente o contrário. Viu o problema, irmãos, da falta de interpretação, da falta de hermenêutica? O mesmo livro que ensina olho por olho, dente por dente, diz a vingança pertence ao Senhor. Por quê? Tem que ler o contexto, tem que entender o que está acontecendo. Caso contrário, você fica com as interpretações mais estapafúrdias. Romanos 13, irmãos, é o capítulo que nós vimos alguns dias, inclusive no devocional também, que fala sobre o Estado, o governo como autoridade de Deus para exercer a punição, né? para executar a espada. Ou seja, botando novamente a retribuição pelo mal nas mãos de quem realmente Deus colocou autoridade, mesmo hoje em dia. Vamos para o último texto, Hebreus 10. Hebreus 10, 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, a Bíblia fala, você está querendo fazer alguma coisa? Deixa numa instância mais grave. Deixa com Deus. E deixa que Ele resolva. E aí vem o versículo, que aí está o contexto. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo quando Ele age em justiça por nossa causa. Então veja bem, meus irmãos, o indivíduo que age de maneira injusta, que nos ataca, que nos ameaça, o que quer que seja, ele ou ela vai ter que lidar com Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus zeloso do seu povo. A Bíblia literalmente diz que Ele tem ciúmes de nós. Então você acredita, pensa na atitude de um pai. Se você está ali no playground e você vê um adulto, vai lá e pega o seu filho, dá-lhe uma palmada. Meu amigo, mulher vira onça, homem vira leão. É até difícil segurar os impulsos, já dá vontade de chegar na voadora. Como é que é, rapaz? Você dá a voadora na jugular primeiro, depois você pergunta, como é que você está batendo meu filho?
Agora, o nosso Deus seria menos que isso, irmãos? Será que alguém nos atacando, nos caluniando, alguém detonando a nossa reputação, ou nos atacando para nos derrubar, Deus vai ficar, faz isso não, sabe aquele pessoal meio molinho que não... Ai, ai, ai. Não. A Bíblia deixa claro, meus irmãos, que o nosso Deus zela, cuida por nós. O problema é quando nós não confiamos e queremos tomar a situação em nossas próprias mãos. Vamos para esse último texto, irmão, só para você confirmar que mesmo no Antigo Testamento, no Pentateuco, tal atitude não era de retaliação, não era permitida. Olha o que diz Levítico 19, 18. Obedeçam, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Você viu de onde Jesus pergunta, literalmente, aos fariseus, como é a lei? Qual é o resumo da lei? E eles acertam. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É que Jesus aliviou, né? Ele podia perguntar, isso inclui os romanos? Isso inclui os publicanos? Que aí eu quero ver essa justa dos fariseus. Porque foram exatamente, não necessariamente eles, aquela geração ali, mas os seus antepassados fariseus que criaram a parte do ame o seu próximo, o seu amigo, e odeie o seu inimigo. Adulterando assim a orientação da lei do Senhor. Então, meus irmãos, primeiro ponto para nós entendermos a reação positiva sem retaliação é que a vingança não nos pertence. Quando Jesus disse, não resistam ao perverso, versículo 39, ele não estava contradizendo o princípio verdadeiro e justo da retribuição. Embora esse princípio pertença aos tribunais legais e ao juízo de Deus, nunca deve ser aplicado aos relacionamentos pessoais. Isso encerra a questão. Então não existe olho por olho. Na verdade, tem até um ditado popular que diz, olho por olho e todo mundo acaba cego. O que esse ditado está dizendo, meus irmãos? Que hoje, né, você furou o meu olho, eu furei o seu. Mas amanhã os papéis invertem. Eu furo o seu, aí você aplica a mesma lei e fura o meu. E daí fica todo mundo tateando no escuro. E só temos dois olhos. Já queimamos todas as alternativas. Porque se em lugar de aplicar erroneamente o texto, eu tivesse buscado a reconciliação, estava todo mundo enxergando. Então o ditado é perfeito. Ele reflete exatamente o que acontece nos relacionamentos quando nós queremos aplicar uma lei fora do lugar, dessa maneira a vida das pessoas. Ok? Quando maltratado, nossa aplicação aí, o cristão deve reagir sempre com o perdão, nunca com a retaliação. Quando maltratado, o cristão deve reagir sempre com o perdão, nunca com a retaliação. O texto que vocês têm aí à frente é exatamente Jesus falando sobre a quantidade de perdão infinita que deve ser a prática das nossas vidas. Muito bem. Vamos para o nosso segundo ponto, irmãos. Segundo ponto do primeiro, né? Nesse segundo ponto, nós vamos avaliar, em outros subpontos, as 4 ilustrações que Jesus coloca aqui. E Jesus era muito bom nessa área de ilustração, porque ele colocava coisas do seu dia a dia e matava na mosca, né? Era o famoso, deixa eu desenhar que o povo não está entendendo. Vamos lá. As ilustrações mencionadas nesse texto não devem ser entendidas literalmente. Elas são usadas para destacar o fato de que o cristão, para não se vingar de alguém que o tenha ofendido pessoalmente, vai ao extremo oposto. Então, Jesus está dando ilustrações, irmãos, de exagero, certo? Para nós entendermos o quanto isso é sério na nossa vida. Esses versículos revelam a humilhação de ser um cristão. Como é natural se o homem não revida o golpe, ele é um covarde. Isso é o pensamento popular, claro. Mas espiritualmente, quando ele não revida, essa é uma manifestação do Filho de Deus nele. O ensino do Sermão do Monte não é faça o seu dever, mas antes faça aquilo que não é o seu dever. Você não é obrigado a andar a segunda milha, a voltar a outra face, mas Jesus diz que se somos seus discípulos, sempre faremos essas coisas. Comentário de Oswald Chambers. Então vejam, meus irmãos,
Eu não sei se alguém já levou isso literalmente, até porque alguma dessas coisas, como da capa e da túnica, isso nem existe mais. Mas não é algo literal, porque também não tem em nossa cultura mais. Mas como nós podemos ver que é sério, no ponto de vista e no ensino de Jesus, o princípio da não retaliação, que não é apenas uma sugestão, mas é uma coisa que ele exemplificou na sua própria vida e que prova a maturidade espiritual, mas principalmente a confiança e dependência em Deus, em Ele fazer as coisas que precisam ser feitas para conosco, tá? Ou em nosso favor. Então vamos lá. Primeira ilustração, tão famosa. A outra face, letra A. Bater na face direita com as costas da mão continua sendo até hoje, ou ainda hoje no Oriente, um golpe insultuoso. Isso é de John Stott, né? E todo mundo sabe disso. Quem recebe um tapa na cara, nossa cultura mesmo, não precisa nem ser no Oriente. O outro lado já pula em cima de você. Bem, quase sempre, né? Dependendo também se a pessoa acha que vai poder encarar o outro. Mas o ponto é que ninguém vai aceitar isso de uma maneira tranquila, como se nada tivesse acontecido. Então, nossa tendência natural, quando ofendidos, é revidar imediatamente, se possível, aplicando o sofrimento maior do que aquele que recebemos. Jesus nos ensina que devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança. Se Jesus e os apóstolos não revidaram quando ultrajados, não deve ser diferente conosco. Ilustrando isso, irmãos, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Agora vamos avaliar? De quem que a gente está falando aqui? Quando Pedro corta a orelha de Malcolm no jardim de Getsemane, qual é a resposta de Jesus? Muito bem, Pedrão. É assim que se faz. Não. A resposta dele foi curar a orelha de Malcolm e dizer, Pedro, assim, você não entendeu ainda com quem você está lidando? Essa é a versão parafraseada por Joveci, tá, irmãos? Você não entendeu ainda com quem você está lidando? Você não sabe que eu posso pedir e veio a tropa de elite de Deus, o BOPE de Deus aqui e arregaça com tudo? O ponto aqui, meus irmãos, é que quem detinha tal poder, quem detém tal poder nas mãos, não fez absolutamente nada. Aí eu, um verme, acredito que eu não posso levar desaforo para casa. Não é triste, irmãos, como a gente é... Nem sei que adjetivo colocar. Eu não posso não ficar com a última palavra. Eu não posso deixar de falar o que eu estou pensando. E, meus irmãos, eu vou pegar a senha 001 dessa fila aí. Então não se preocupe, eu não estou aqui do alto do meu pedestal de vitórias, né? Ou do meu salão de troféus dessa área, né? Todo vitorioso, olhando com desdém para seu salão de tranqueira, não. A necessidade de olharmos esse assunto numa escola bíblica dominical é porque nós somos repetidamente derrotados nesta área. No casamento, na família, no trabalho, na igreja. Uma vez que eu estava jogando futebol, numa pelada que nós tínhamos toda terça e todo sábado, e tinha alguns incrédulos que participavam, apesar que era no acampamento da igreja que eu trabalhava antes. E aí, o camarada, a gente ia jogar lá e o camarada falou uns palavrões e umas frases aí, enfim. Aí eu peguei a bola, botei no centro, a gente estava lá para dar início, né? Botei no centro e fui embora.
Aí você pensa assim, nossa, o pastor está contando um momento de vitória dele. É, porque você não sabe como é que eu fui no carro. Na aparência ali do momento, né? Afinal de contas, é o pastor. Eu ouvi o insulto, fui embora e foi uma maravilha. Mas no carro, meus irmãos, quase que eu arranco o volante do meu Chevetinho. A raiva era tão grande. E detalhe, a nossa carne ela é tão suja que a minha raiva era eu ficar pensando assim, quantas respostas eu podia ter dado? Por que que eu não falei isso, 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 isso? Porque nós achamos que nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos dar o troco. Nós precisamos não levar desaforo para casa. Até dar uma carteirada passou na minha mente. Você sabe com quem você está falando? Você é um visitante aqui, eu sou pastor dessa igreja. Ou um dos pastores dessa igreja. Até carteirada passou na minha mente falar naquele momento. Enquanto eu dirigia, onde hoje, na época era tudo mato, né? Mas hoje é mais naquela região onde é o shopping, o Garden ali, o acampamento é depois, né? Tudo era mato, mato, mato ali. Acabava depois do conjunto habitacional ali, dos prédios, Monte Roraima, né? Dali pra lá não tinha nada. Aí vinha eu naquela escuridão. Pela graça de Deus é que eu não bati com tanta raiva que eu estava. Ou seja, meus irmãos, cadê a reprodução da atitude de Jesus aqui? E deixa eu acrescentar mais um pouquinho de pimenta no seu olho. Ele passou por tudo isso aqui e era inocente. Naquele exemplo que eu estava dando, realmente eu não tinha feito nada, né? Mas muitas vezes, meus irmãos, as pessoas agem assim conosco e a gente não é exatamente inocente, né? Muitas vezes elas já estão reagindo a atitudes que nós semeamos ao longo de algum tempo. Segundo texto aí, 1 aos Coríntios 4, versículo 9. Isso aí, meus irmãos, são os apóstolos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. A gente não deve, é claro, ter esse tipo de atitude com algum tipo de celebridade cristã, como se houvesse tal coisa, né? Mas fala sério, quando você conhece pessoalmente aquele pregador que você admira, um escritor, dentro dos limites da racionalidade, não é um momento legal? Quando você encontra aquela pessoa que você já admirou tanto à distância, por quanto Deus tem usado, de novo, não nada de idolatria, nada de bajulação. Sabe onde eu quero chegar? Se eu pego um DeLorean e eu vou para o primeiro século, ia ficar difícil eu não ficar meio abobado diante de um Paulo, de um Pedro, de um João. De Jesus, meu amigo, nem se fala, mas não vou nem colocá-lo na lista porque é covardia. Mas eu ia ficar meio... Bem, primeiro que eu não falo grego tão bem assim, quase nada na verdade, muito menos para falar com eles. Mas o meu ponto é que eu ia ficar meio abobado. Mas a carta que nós temos diante de nós, irmãos, é mais uma vez Paulo, e 2 Coríntios piora, tendo que se justificar e se defender. E olha o que ele fala, irmãos, sobre o que os apóstolos fizeram. Olha o versículo 9. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Aqui ele está sendo irônico, viu? Ele não está declarando isso, ele está dizendo, nós somos loucos, porque a gente faz essas coisas, isso aí, mas vocês que estão fazendo certinho, né? Vivendo como vocês vivem, Coríntios. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Eu ia adorar encontrá-los, ia ficar abobalhado em encontrá-los.
E até pedir assim, ei, tem vaga para discípulo aí, eu quero andar com um de vocês. O problema é quando eles começassem a pedir que eu me comportasse dessa maneira. Porque eu ia querer sim o status de ser discípulo de Pedro, de João ou de Paulo. Mas você começa a compreender por que João Marcos dá no pé. Porque ele começa a ver, peraí. Pessoal jogando pedra, a gente pode pegar pedra e jogar de volta, não? O pessoal fazendo isso, fazendo aquilo, a gente tem que aceitar? Não estava na descrição do trabalho isso não, eu quero minhas contas. Então a gente quer, irmãos, muitas vezes no evangelho, no cristianismo, apenas a parte boa. Mas a parte ruim da banana a gente não quer. E muitas vezes temos que comer. Vi o microfone circulando aí? Deus te abençoe, ele pode baixar a mão e falar. Pastor, acredito que essa questão de dar outra face para mim é muito claro, mas tem algumas situações que eu fico pensando às vezes, que eu fico pensando no que seria algo vingativo. Um exemplo, um pai de família que tem seu filho, filha ou esposa abusada de alguma forma, e eu não estou falando de semanas e meses do ocorrido, né? Eu estou falando de algo que acabou de acontecer, entendeu? Eu percebo que muitas pessoas julgariam um homem que não foi lá e deu uma surra no cara até ele ter que ir para, por exemplo, para um UTI da vida. Não estou falando desse sentido de passaram semanas, que para mim passaram meses e você dá uma surra no cara, isso é vingativo. Mas agora um quadro que acabou de acontecer, no calor do momento, muitas pessoas diriam que esse homem seria frouxo por... Se não fizesse. Isso, se não fizesse nada. Ok. Porque tem a questão do zelo, né, pela sua esposa, pela sua família e tudo mais. Mas aí eu fico Então, sempre com esse impasse. Né? Vamos lá. Então, se alguém está agredindo outra pessoa, não precisa nem ser sua esposa, outra pessoa, especialmente mais fraco, e você age em defesa daquela pessoa, isso não é isso. Certo? Você age em defesa. Então, você vai lá, afasta a pessoa, ela vem... Bem, você pode tentar defender com o seu rosto, mas eu acho mais fácil defender com a sua mão. Essa é a dinâmica do que está acontecendo. A pessoa está tentando agredir, certo? E a não ser que você seja treinado em Shaolin e consiga, né, se desviar o tempo todo, e faz aqueles negócios que o cara passa batido, maravilha. Parabéns para você, me ensina, mas geralmente você tem que usar suas mãos para se defender. Ok? Aí você se defendeu, de repente e tal, e você conseguiu até meio que desarmar a pessoa e caiu no chão. Aí você vai, pega uma perna manca e vai lá e dá na cabeça dela. Aí entrou nisso daí. Você entrou em vingança, porque, inclusive, o pessoal de direito está aqui hoje ou todo mundo resolveu faltar IBD? Tem alguém de direito aqui? Estão com medo de levantar a mão, né? Me corrija se estou errado. A primeira ação de defesa, com as suas próprias mãos e tudo mais, dificilmente dará algum problema para ele. Mas pegando a perna manca, indo lá e dando na cabeça dele, vai preso, não vai? Aí, ó. Desculpa aí, mas... Fiz medicina, fiz direito, programa de televisão, mas conheço umas coisinhas aí. Vê a diferença? Até a lei dos homens reconhece que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sobre a questão particular que você colocou aí. Não preciso usar nada fictício. Já acontece caso para os irmãos, missionário na África, deixou a esposa, foi para o interior fazer o trabalho, deixou a esposa na capital, e tinha um homem que cuidava do seu jardim. Aproveitando a ausência do marido, ele violentou a esposa dele. Quando ele volta, encontra aquela situação, pega a sua esposa, vai para os Estados Unidos para cuidar dela, né? Dá um tempo, alguns meses, retorna. No retorno, procura o rapaz, prega o evangelho, se converte e o discipula. Ou vocês esqueceram também da história da família de Jim Elliot? Adivinha quem batizou o filho do piloto, do Nate? O assassino do pai dele. Convertido, depois ordenado pastor mais adiante, foi ele que batizou o filho do homem que ele matou. Isso é o evangelho. Nenhuma ideologia humana reproduz isso. Nenhuma.
Então, há uma enorme diferença. E, inclusive, no caso que você mencionou, se ele procurar as autoridades e buscar a lei dos homens e querer realmente que ela seja executada, isso não é vingança. Isso é o direito dele. A vingança pode existir se o objetivo do coração dele for odioso. A ação em si não é procurar a lei e a justiça. Mas eu já tratei com uma pessoa que expliquei para ela o seguinte: você está indo atrás dos seus direitos, tá joia? Eu só estou preocupado com a sua atitude, não com a sua ação. No caso era coisa bem mais simples, era um acidente de trânsito, certo? E como a outra pessoa de lá era muito assintosa, muito provocativa, esse irmão decidiu assim: eu vou tirar até o último centavo dele. E ele falou: até se eu não tiver direito, se o juiz der. Essa atitude eu não posso concordar. Aí eu falei: eu estava contigo até ir até o Pequenas Causas e ir atrás dos seus direitos. A partir daí você está sozinho, não acompanho não. Porque é o contrário, irmãos, do que a gente está ouvindo aqui. Então são situações, irmãos, que a gente tem que ver bem o que está sendo feito e como está sendo feito. Certo? Esclarecido? Muito bem, irmãos. Além da outra face, nós temos a ilustração da capa, ou, como está no Antigo Testamento, manto. De acordo com as leis judaicas, isso que você vai ler no Antigo Testamento, um credor podia tomar a túnica, roupa interior do devedor como fiança. Mas se a roupa externa, a capa, lhe fosse tomada, teria de ser devolvida antes do pôr do sol, porque era natural que o devedor precisaria dela como proteção contra o frio da noite. Isso é o comentário de Champlin. Está familiarizado com esse nome? Pai do nosso missionário que frequenta aqui. Hoje eu fiquei torcendo para ele vir na EBD, mas hoje eu não pude, mas ele deve estar. Pois é, pai dele. Comentário bem pequenininho, só desse tamanho assim, mais ou menos. Veja, irmãos, aí o texto, Êxodo 22, 26 a 27, que você vai descobrir exatamente isso que Champlin está comentando. O cristão deve estar disposto a sofrer a injustiça e o dano. Olha só esse texto de 1 Coríntios 6, 7. Está 2 capítulos depois onde nós paramos. 6, 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Irmãos, essa é uma questão extremamente polêmica, porque foi varrida para baixo do esquecimento no meio evangélico. Em uma palavra, crente não vai à justiça contra outro crente. Leia depois com calma, 1 Coríntios capítulo 6, você vai descobrir isso daí. Pastor, mas, irmãos, está escrito ali. Como que você deve lidar com uma situação dessa? Você deve procurar as autoridades da igreja. Pastor, se ele não ouvir a autoridade da igreja, o que diz o versículo que nós acabamos de ler? Sofra o dano, o prejuízo, mas não envergonhe o evangelho, como a outra pessoa já está envergonhando. Levar a justiça é envergonhar o evangelho. Esse é um problema, irmãos, quando a gente não gosta de alguns textos. Esse texto, e alguns textos sobre divórcio e casamento e tudo mais, e alguns textos sobre o papel da mulher, o pessoal ama dizer que é cultural. Não, porque na cultura da época era assim, agora não é. É o que faz, por exemplo, sobre o pastorado feminino. Eu já vi literalmente gente dizendo que Paulo escreve isso porque a cultura da época era muito machista. Em outras palavras, Paulo e o Espírito Santo eram machistas. Porque o texto é inspirado por Deus. Vê, meus irmãos, como é escorregadia a trilha do liberalismo teológico? Você abre uma brechinha, uma portinha, daqui a pouco você está com a porteira mais do tamanho do mundo. Porque você vai criando as exceções e aí você chega lá. É fácil aqui, irmão? Não é não. Não é mesmo. Isso é tão verdade, mas que eu conheço cristãos que já disseram assim: eu não faço negócio com outro irmão, porque se eu sofrer o prejuízo, eu não vou poder a justiça. Direito e escolha dele. É melhor saída do que desobedecer o texto que está aqui. Difícil. Bem difícil. Então, meus irmãos, a situação dessa ilustração é também peculiar, porque, em primeiro lugar, a gente não usa túnica, né? Que era um camisolão, né? Uma roupa, como você vê nos filmes, é uma roupa inteira, geralmente amarrada no meio por um cinto, mas havia a roupa de baixo, né? Que na verdade era uma
Era uma tira de pano que a pessoa envolvia ao redor do seu quadril para usar como roupa de baixo. Né? Não tinha cueca, calcinha, nada disso no primeiro século. Por cima dessa roupa, ele usava a túnica e aí usava um tipo de manto ou capa, como está na tradução do Novo Testamento. Né? No Antigo está manto. Por quê, meus irmãos? No verão, não. Mas quando chega outubro e novembro, e eu posso confirmar isso, fica meio chilly, fica meio friozinho. Então era comum, você não tem aquecimento em casa, no máximo fogueira, era comum você usar essa túnica, essa capa, para poder sair à noite, no sereno, e poder se cobrir até mesmo para dormir. Porque não é como se as pessoas tivessem assim, eu vou querer a coxa de chenille ou essa aqui com 400 fios egípcios. Não. Só sociedade que não tinha luxo. E muitas vezes as pessoas tinham uma meia dúzia de mudas de roupa e uma capa, certo? E Jesus, inclusive, tinha sua própria capa. Na crucificação, lembra disso? Eles percebem que a capa é um tecido de fora a fora, um tecido único, e resolve não rasgá-la, porque um tecido único, assim, naquele tempo, era algo extremamente precioso. Não é como hoje, irmãos. Vai lá e compra 10 metros aí de... Não. Era difícil você tecer isso. E era extremamente valioso, e até os soldados reconhecem isso. Então, o que o texto está dizendo é novamente o extremo. Se alguém fizer isso com você e lhe pedir algo, vá além e dê mais do que aquilo que a pessoa pediu, certo? E você vai surpreender a pessoa com a sua atitude. Em lugar de apenas ceder naquilo que a pessoa está exigindo tanto assim, como seu direito, vá mais adiante e faça mais daquilo que está sendo lhe pedido. Ok? Terceira ilustração, letra C, a segunda milha. Havia um costume romano de que qualquer cidadão do império poderia ser recrutado compulsoriamente para levar uma carta ou fazer outro serviço que lhe impusessem. A milha romana media quase 1,5 km. A milha hoje mede 1.600 metros, um pouquinho a mais. O ensino de Jesus é que o cristão deve fazer além daquilo que lhe é solicitado. Ele está repetindo a mesma coisa. Você lembra um episódio bíblico em que alguém foi obrigado por um romano a fazer uma coisa compulsoriamente? Quem? Oi? Zé de Arimateia? Não. Passou perto da passagem. Simeão de Cirene. Certo? Por ser dessa região, provavelmente ele era de pele escura ou negro. Ele está lá na Páscoa cuidando dos seus próprios, né? E foi dar uma olhada no que estava acontecendo lá com os condenados passando. E Jesus já estava no final das suas forças. E aí o soldado romano aponta e diz: você pode levar a cruz. Né? Então é uma prova de que ele não tinha o que fazer. Não, o que as pessoas vão pensar? Eu carregando uma cruz? Não, vou fazer não. Não fizesse, aí ele ia carregar a cruz própria, provavelmente. Não tinha uma alternativa. Ele tinha que fazer exatamente aquilo que era solicitado, ok? Finalmente, irmãos, letra D, o pedinte. Nesse ponto, Jesus trata da questão do dar e do emprestar. Aqui achei muito interessante a forma como a nossa lição aborda. Uma vez mais está em pauta a negação do próprio eu, mostrando o quanto está errada a nossa tendência natural de agarrar as coisas e dizer o que é meu, é meu. Acreditamos que Jesus não está nos ensinando a dar indiscriminadamente, ou seja, de qualquer maneira, pois existem os escroques e pedintes pessoais, que são verdadeiros sanguessugas e devem ser tratados como merecem. Isso não diminui o princípio de que o cristão deve ser dotado de impulsos generosos. Essa palavrinha aí, irmãos, significa aquele que se apodera de bens alheios por meios ardilosos e fraudulentos. Esse é um escroque. Quando você estiver com raiva de alguém, diz assim, esse escroque! E a pessoa não vai entender nada, vai pensar que você está falando de croquete, né? Uma coisa assim. Mas eu quis esclarecer para que você não fique pensando o que esse camarada está falando aqui nessa lição. Vamos para os textos aqui, irmãos. Primeiro, o que é esse sanguessuga e como deve ser tratado como merece? Olha o que aconteceu
em 2 Tessalonicenses, o pessoal não queria trabalhar, porque afinal de contas, Jesus está voltando. Vamos, né? E tal. Só que eles queriam comer. Olha o versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ou seja, não receba na sua casa um encostado, um deitão, um aproveitador, um escroque, um sanguessuga. Então não é isso que o texto está falando. Então significa, meus irmãos, que se tem alguém que se aproveita da bondade alheia vez após vez, certo? Você não deve endossar tal comportamento. Você não deve empoderar tal comportamento. Porque é fácil demais você viver às custas dos outros, né? Difícil é você fazer por onde. O problema é que às vezes a gente quer colocar todo mundo necessitado dentro dessa categoria. E aí é que a gente está tentando procurar um desvio, né? Uma desculpa para não fazer aquilo que temos que fazer. Por outro lado, Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. 1 de João 3. Uh, 17, né? E 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Recentemente, irmãos, um irmão foi ajudado por causa da necessidade física, material. Eu dei a ele a seguinte sugestão: que ele tomasse aquilo como um empréstimo, mas não um empréstimo para com a igreja. Eu não ia dar a ele uma lista de quanto cada pessoa doou e quanto saiu do caixa da igreja para ele devolver. Não é isso que eu quis dizer. Eu passei para ele a ideia do retribuir para frente. Eu falei assim: toma esse valor e coloque um objetivo, um alvo, que o mais rápido possível você abençoe a vida de outra pessoa com esse valor. Então você está recebendo um empréstimo, mas não para ser pago a quem ele ofertou, mas para você passar adiante e abençoar outra vida, a família que estiver necessitada. Até falei, se você precisar de alguma informação nesse sentido, eu posso procurar e a gente pode lhe orientar nisso. Por quê, irmãos? Olha o próximo slide. Quanto a emprestar, assim diz Champlin, de novo, o mesmo autor. Muitas vezes o empréstimo está faltando a letra aí, é mais benéfico do que a dádiva gratuita. Lisonjeia menos a vaidade daquele que dá, suaviza o constrangimento de quem recebe. Não encoraja a preguiça, como é o caso da doação, e ainda assim supre a necessidade do momento. Na verdade, meus irmãos, a decisão entre doar ou emprestar, ela é muito subjetiva e varia de caso para caso, e é entre você e a pessoa. Talvez alguém lhe procure, por exemplo: meu irmão, eu não tenho esse costume e tal, mas eu tive um problema sério. Irmão, poderia me emprestar um dinheiro? A pessoa até faz um documento aqui, tá, enfim. E talvez você decida: não, uma doação, uma oferta, fique com Deus, Deus abençoe e acabou. Talvez. Decisão sua. O Champlin está sugerindo que talvez realmente emprestar seja melhor, caso a pessoa possa realmente devolver depois. Não caso a pessoa completamente destituída. Mas o ponto principal, irmãos, da nossa quarta letra é a nossa disposição em ajudar o necessitado. Ponto. Quando nós estávamos na nossa igreja anterior, que era de uma faixa social bem mais simples e humilde do que nós temos convivido aqui, irmãos, nós tínhamos um problema sério de desemprego. Tinha muitos irmãos sem emprego.
E aí eu comecei a conscientizar a igreja de que, veja bem, você está numa época que não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso para você ficar colocando e procurando as coisas aí. Né? A rede social era gente mesmo. Aí eu falei assim, irmãos, não levante a mão, quantas vezes você viu oportunidades de emprego no seu trabalho e você não lembrou dos irmãos aqui da igreja que estão desempregados? E pelo menos 2 pessoas depois do culto me procuraram dizendo assim, pastor, estou falando uma verdade. Nem lembrei. Então nós começamos, né? De novo, não tinha rede social, eles ligavam para mim e falavam, pastor, aqui está precisando de servente, ou aqui está precisando de alguém na limpeza, alguém está precisando, porque a maioria do pessoal não tinha sequer o curso superior, o ensino médio. Que foi outra providência que a gente tomou, era colocar todo mundo de volta para o EJA, porque sem formação era mais difícil conseguir emprego. Resultado, irmãos, em poucos meses, toda a nossa igreja estava empregada e toda a nossa igreja estava fazendo o EJA. No ano seguinte para depois, conseguiram melhores empregos, dentro das limitações, claro, da sua formação. Mas quando a gente vê a necessidade das pessoas simplesmente dar uma de sacerdote levita e passa ao redor, né, irmãos? É muito complicado mesmo. Especialmente porque nós não gostaríamos de ser passado ao largo na nossa necessidade. Isso, queridos, inclusive, é uma prova de comunhão em uma igreja local. Você não precisa ser íntimo das pessoas para poder se engajar na necessidade, na luta, na dificuldade, na dor das pessoas. A empatia é uma característica muito mais cristã do que simplesmente humana. É chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. É nós participarmos daquele momento. Mal sabemos nós, irmãos, como que uma mensagem, um telefonema, uma visita pode fazer uma tremenda diferença na vida daquela pessoa. E detalhe, eu nem estou falando só de dinheiro aqui, viu? Estou falando de absolutamente qualquer necessidade. Agora, é verdade, algumas vezes, necessidades não são atendidas porque, como diz o ditado popular, ninguém sabe o que calado quer. Mas quando essas necessidades são manifestas, são colocadas, nós precisamos reconhecer, irmãos, que nós temos recebido do Senhor muito mais do que boa parte da população do nosso próprio país. Nós temos recebido sustento que nos tem possibilitado alcançar projetos, realizar coisas. E como nós aprendemos, inclusive, na aula nesta mesma EBD, sobre princípios bíblicos de finanças, a ajuda ao nosso próximo, como diz o texto, particularmente nossos irmãos em Cristo, precisa fazer parte do nosso orçamento. Jesus, com essas 4 ilustrações, irmãos, está deixando para nós claro de que existe mais do que nós estamos fazendo, que ainda está ao nosso alcance. Quando ele fala sobre dar a outra face, ou dar a capa, andar a outra milha, ele está falando de que existe possibilidade de você olhar para aquilo que você está fazendo e dizer assim, eu poderia fazer mais um pouco. Porque, irmãos, a doação, e por que não dizer, a caridade, é algo tão cristão, que durante boa parte da história da igreja, a palavra amor no Novo Testamento foi traduzida erroneamente, é verdade, mas intencionalmente por caridade. Você sabia disso? Em 1 Coríntios capítulo 13, você leria, permanece a fé, a esperança e a caridade, nas versões antigas. Por quê? Porque a ideia da caridade não era da instituiçãozinha ali, não. Era o ato humano de se importar com o outro. E eles traduziram dessa maneira. Com o tempo, traduziram de forma mais apropriada, porque realmente a palavra ali é amor. Mas aí perdeu um pouquinho, sabe por quê? Porque aí a gente leva o amor apenas para o campo subjetivo. Amor é dar like no post triste da pessoa. Amor é fazer coraçãozinho com a mão.
Quando, biblicamente, irmãos, sempre, absolutamente sempre, amor é algo prático. Nunca é algo apenas falado. Eu sei, a gente gosta, alguns gostam mais do que outros, de ouvir um eu te amo, ok. Eu até já deixei algumas pessoas da minha história constrangidas, largando um eu te amo assim fora do contexto. Fiz isso com o fundador do nosso seminário, sogro do Davi Murray que teve aqui, ele queria... ficou vermelho. Mas porque realmente eu sou muito, muito grato. Porque a minha história foi mudada pela decisão dele de sair do país dele e abrir a escola que ele abriu no Brasil. A minha vida foi mudada, a minha esposa também. Mas eu confesso, irmãos, eu gostaria às vezes de poder fazer alguma coisa por ele. E aí um belo dia eu soube que ele estava adoentado. Eu fiz questão de fazer que uma mensagem minha chegasse até ele. Eu quero que ele saiba que eu me importo. Eu quero que ele saiba que ele é importante para mim. E assim, meus irmãos, quando a gente fala sobre tudo nesse texto, ele se resume a isso. Eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Não é nem mais nem menos. Jesus não pediu isso. Que você amasse as pessoas mais do que você ama a si mesmo. Não. Como? Apenas isso. O bem que eu quero para mim é o bem que eu quero para os outros. Para resumir nossa aplicação no próximo slide, Jesus não proibiu a justiça punitiva, mas proibiu-nos de tomar a lei em nossas próprias mãos, ou seja, a justiça em nossas próprias mãos. Irmãos, como eu falei desde o começo, mas ressaltei hoje também, o Sermão do Monte não é fácil. Não é fácil mesmo. É desafiador e pior. É uma área onde nós nos vemos sendo reprovados diuturnamente, constantemente. Mas deve ser uma área, meus irmãos, ou áreas, na verdade, incluindo a de hoje, onde nós precisamos ficar incomodados, dizendo, Senhor, eu quero viver isso aqui. Custe o que custar. E aí nós precisamos começar a policiar a nós e as nossas atitudes, muito mais do que nós às vezes gostamos de policiar os outros e as suas atitudes. Amém? Vamos orar. Deus querido, nós pedimos graça e misericórdia do Senhor para podermos fazer aquilo que claramente está longe e além da nossa capacidade. Por isso cremos, ó Deus, que o Senhor e a Tua graça são, como sempre, indispensáveis para que possamos trilhar um caminho de justiça, a justiça do Teu reino, como temos aprendido nesse precioso texto. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos instrui e nos orienta mais uma vez. Dá-nos uma tarde de descanso e que à noite possamos retornar, ouvir a Tua palavra, louvar o Teu nome, ter comunhão com os irmãos. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos. Deus abençoe.